mas agora em sistema de inequações, tá ok? Então, eu tenho duas inequações aqui e eu vou trabalhar com elas agora. Então, primeiro passo, então aqui diz, devemos resolver simultaneamente as inequações. Então, eu tenho uma inequação que é o 3x menos 4 maior que zero, e tem um x menos x mais 5 maior que zero. E assim, a solução do sistema será dada pela intersecção. Lembre que a intersecção que tem em comum entre as duas. Então, eu vou calcular isso. Bom, a aula anterior, nós apresentamos como se calcula isso. Então, aqui já está pronto. Um S1 e S2 aqui, sistema 1, sistema 2, perdão, sistema o 1, né, a equação 1 e a equação 2, e aqui a intersecção. Agora, como eu chego que x é maior que 4 terços? Então, vamos lembrar aqui do ladinho como se faz isso. Então, o primeiro passo sempre que eu tenho uma função, então eu tenho 3x menos 4 maior que zero, é identificar quem é o a. Então, no caso aqui, o a vale 3. Portanto, a minha função é crescente. Como a é 3, a reta é crescente e minha função é crescente. Ok? E segundo passo é pegar desta inequação a função e zerar ela, que é da aula anterior. Então, a função que é 3x menos 4, eu vou igualar ela a zero. E aí eu vou achar o valor de x. Então, meu x vai ser igual ao 4, que vai trocar de número, vai virar positivo, e o 3, que está multiplicando aqui, vai passar dividindo. Então, por isso que eu encontro o 4 terços como resultado ali na inequação. Mas não é só fazer isso, tá? Então, para quem aqueles que perderam a aula de zero da função, precisa dar uma olhadinha lá para ver como faz. A partir daqui, eu traço a reta x, tá? Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Vou colocar aqui. Então, eu tenho a reta x. O zero da função é onde se corta esse eixo x. Então, no nosso caso, corta na posição 4 terços. Vou pegar aqui uma outra cor. Então, eu vou desenhar aqui uma reta, e essa reta vai cortar o 4 terços na posição x de forma crescente. Por quê? Porque o meu A é positivo. Então, como eu disse anteriormente, minha reta vai ser crescente. Vai passar por aqui. O que acontece no estudo dos sinais, que também é da aula anterior? Primeiro passo, determina que tipo de reta que é. No caso aqui, a gente sabe que é crescente. Determino o zero da função e faço o esboço gráfico. Tudo que está à direita aqui é positivo, porque qualquer valor que eu pegar à direita de 4 terços terá uma representação em f de x ou em y positiva. E tudo que estiver à esquerda será negativo. Como o enunciado me diz que 3x menos 4 é maior que zero, então lembra de novo que eu já falei, quando ele é maior que zero, eu estou falando de algo que é positivo. Quando minha função aqui é positiva, minha função é positiva quando o meu x for maior que 4 terços. Por isso, dessa solução. X vai ser real quando? Quando x for maior que 4 terços. Então, toda vez que eu pegar um número maior que 4 terços aqui na minha reta numérica, ó, eu vou até representar aqui, eu tenho uma função positiva.
E aí você faz a mesma coisa com menos x mais 5. E verifica quando ele vai ser positivo. Pela resolução, a gente vai encontrar que x vai ser a função, desculpa, a função vai ser positiva quando x for menor ou igual a 5. Então, a partir de 5, tudo isso aqui é positivo. O que é a resolução de um sistema? A resolução do sistema, deixa eu pegar aqui. É isso aqui, ó. Fica mais fácil visualmente para vocês. O que ele diz lá para resolver o sistema? Pronto. Para resolver um sistema de inequações, no caso duas inequações, o resultado sempre vai ser dado pela intersecção. Então, aonde existe a intersecção aqui? Aqui no meio. Porque na primeira inequação, ela é maior que 4/3. Lembrando que aqui é bolinha aberta, porque ele é maior apenas, não tem o igual, tá? Então, ele diz que é maior que 4/3, não 4/3. Na segunda inequação, ele fala que é menor ou igual a 5. Então, bolinha fechada no 5, tudo à esquerda. E a solução de sistema se dá onde? Não, aonde existe a intersecção. Então, aqui. Então, meu x está entre 4/3 e 5, inclusive o 5, que é essa solução aqui. Ou a gente também já viu esse tipo de resolução lá em intervalos, né? Eu posso escrever intervalos dessas duas maneiras, ok? Então, é uma coisa que a gente já assistiu. Muito bem. Agora, quando eu tenho operações, né, com as inequações, então eu tenho produto e tem quociente. O que é produto? Produto é multiplicação. Quociente é divisão. Então, a gente vai fazer dois exemplos, tá ok? Então, aqui ele traz o seguinte: a inequação produto, quer dizer, multiplicação de inequações. Se eu tiver x menos 2 vezes 1 menos 2x, e isso é menor que zero, muito bem, então a minha função é negativa. Então, eu vou ter aqui, vou ter que estudar de maneira separada. Se x menos 2 for positivo, o segundo vai ter que ser negativo, para que o resultado seja menor que zero. Lembre, menor que zero é negativo. Então, eu sei que numa multiplicação, para um resultado de dois números, dois fatores, dar negativo, um dos dois tem que ser positivo e o outro negativo. Porque se os forem positivos, o resultado será positivo. Se eles forem negativos, será positivo também. Então, na multiplicação, a única maneira de dois valores, dois fatores darem negativo é um sendo positivo e um negativo. Então, por isso que eu tenho que desmembrar ele. Se o primeiro aqui for positivo, o segundo tem que ser negativo. Se o primeiro for negativo, o segundo tem que ser positivo. Então, a gente vai ter que estudar isso de maneira separada. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o estudo dos sinais. Primeiro passo. Olha o A aqui do F. A gente está chamando de F e G só para separar. Então, meu F aqui é o x menos 2, tá? Uma função. O A vale 1. Então, a reta é crescente. Se eu calcular agora o zero da função, é igualar isso a zero. Se eu igualar isso a zero, eu vou encontrar 2 como solução.
Se é crescente, passando por 2, tudo que está à direita é positivo. Tudo que está à esquerda é negativo. Então, eu tenho a condição. O meu x menos 2 maior que 0 e menos 1, perdão, e 1 menos 2x perdão, 1 menos 2x menor ou igual a 0. Se eu trabalhar esses dois, o que eu vou ter? Então, eu vou só fazer um recorte aqui, para ficar, acho que, mais fácil de visualizar. Vou jogar ele para cá, e a gente trabalha olhando as duas ao mesmo tempo. Vou colocar assim. Então, vamos recapitular aqui. Desenhei o F, o G é a mesma coisa. Como o A é o valor que acompanha x, ele é negativo, a reta é decrescente. Se você igualar isso a 0, você vai encontrar meio, lá pelo estudo de sinais. Então, a função f tem esse desenho, a função g tem esse desenho. E aí, ele diz lá no texto o seguinte, que quando um for positivo, o outro vai ter que ser negativo. Então, aqui está dizendo isso, ó. Quando esse for positivo e esse for negativo, ó, aí vai dar o resultado negativo, o que vai acontecer com a função? X vai ser maior que 2, para dar negativo. Porque para ser negativo tem que estar para cá. Para ocorrer um X, meu mouse travou aqui, isso. Se ele for negativo para a primeira função e positivo para a segunda função, eu vou ter que x é menor que meio. Vamos tentar visualizar isso lá no gráfico, tá? Lá em cima, do lado direito aqui. Se f de x tá aqui, ó. Então, meu mouse, deixa eu trocar aqui, agora melhorou. F de x é x menos 2. Como ele se comporta? Ele vai ser positivo para alguma coisa maior que 2 e para menor que 2 ele vai ser negativo. Então, o f de x, ele apresenta isso aqui, ó. Ele é positivo para valores maiores que 2 e negativos para valores menores que 2. Tudo que é menor. Porque aqui a gente representou os dois valores que a gente encontrou, tá vendo? 2 e 1/2, ou meio e 2, tanto faz. Na segunda função, o que a gente observou? Ele é positivo quando os valores são menores que meio. Então, quando ele é menor que meio, ele será positivo. E quando ele for maior, ele será negativo. E como eu estou trabalhando aqui na intersecção também, como a gente viu anteriormente, produto, o que acontece no produto de sinais? Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Aí o exercício fala assim, quando essa multiplicação vai ser menor que 0? Quer dizer, quando ela vai ser negativa? Quando for menor que meio e quando for maior que 2. Então, por isso que a solução é ou aqui, ó. Não tem intersecção aqui. Ele vai ter um ou, né? Então, o ou ele é menor que meio, para que essa multiplicação seja negativa, ou ela vai ter que ser maior que 2 para que isso seja negativo. E aí você poderia até numericamente fazer um número para ter uma ideia. Por exemplo, menor que meio. Um número menor que meio é 0.
Se você colocar 0 aqui no x, ele vai dar menos 2. Se você colocar 0 aqui no x, ele vai dar 1. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2, dá negativo. Beleza. É um número que realmente faz sentido. Vou pegar um número maior que 2. Tá? Vou pegar o 3. 3 menos 2 dá 1. 2 vezes 3 é 6. 1 menos 6 dá menos 5. Vezes 1 dá menos 5. Também dá negativo. Agora, se você pegar um número aqui entre meio e 2, você vai perceber que ele vai dar positivo. Olha, vamos pegar o 1, que seria um valor entre esses dois valores. 1 menos 2 dá menos 2. 1 menos 2 vezes 1, que também dá menos 2, então vai ficar 1 menos 2 menos 1. Vai dar menos e menos vai dar mais. Então, vai dar positivo o resultado. Então, você consegue verificar aí numericamente também. Esse foi exemplo de produto. Agora, de quociente, como funciona? Exatamente igual ao anterior. Tendo muito a divisão, né, o quociente é a divisão, então eu quero que esta função seja positiva. Então, eu tenho que ver lá no resultado do quadro quando isso vai acontecer. Bom, eu tenho duas funções aqui. Vou separar. X mais 4. Quem é o zero da função? É quando você faz a função igual a zero, então vai dar menos 4. Como o A é positivo, a reta é crescente. Então, aqui você desenhou seu esboço, né? Então, minha reta passa pelo menos 4, tudo que está à direita é positivo, tudo que está à esquerda é negativo. Por quê? O A é crescente, o A é positivo, então a reta é crescente. G é a segunda função do denominador. Tem que lembrar que quando existe um denominador, esse denominador não pode ser zero, então por isso tem essa restrição aqui. X tem que ser diferente de 1, não pode ser 1, porque senão vai zerar a divisão e não existe divisão por zero. Quando você encontra o zero da função, você encontra o número 1, tá? É onde vai cortar o x. A reta também é crescente, porque o A é 1, né? O valor que acompanha x é 1. Então, quando você faz o esboço, você vai ter que trabalhar aqui com uma bolinha aberta. Por quê? Porque o 1 não pode pertencer, perdão, o 1 não pertence a essa função, porque senão vai zerar o denominador. Tá ok? Então, bolinha aberta. E aí você pega os dois valores que você encontrou, né? Os zeros da função, no caso, menos 4 e 1, e aí atribui os valores. Ele vai ser positivo quando maior que menos 4, então positivo quando maior que menos 4, e negativo quando menor que menos 4. Então, quando tiver à esquerda. Na minha função g, a direita de 1 vai ser positivo, e o que estiver à esquerda de 1 vai ser negativo. Como o exercício fala, olha, eu quero a inequação quociente que seja positiva. Por que positiva? Porque é maior ou igual a zero é positivo. Então, quando ele vai ser positivo? Quando os sinais forem iguais. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Quando isso acontece? Quando o número ele é menor que menos 4 ou quando ele é maior que 1. Não tenho igual. No 4 eu tenho, menos 4 eu tenho porque ele pertence. Mas o 1 não pode fazer parte, porque senão vai zerar a nossa função lá em cima. Tá ok? Então, multiplicação, divisão, né, que é produto, quociente, o processo é o mesmo. Primeiro passo, achar zero da função. Segundo passo, verificar o sinal, né, o primeiro e o segundo, aí não importa qual a sequência. Fazer um esboço gráfico e aí montar uma tabelinha para você ver a questão dos sinais, tá ok? E aí eu tenho o último exemplo para vocês, para a gente encerrar essa parte, é quando eu tenho uma raiz. Olha, sabemos que a raiz de x menos 2 sobre 1 menos x só é possível em reais se ela for positiva, né? Então, maior ou igual a zero aqui.
só clicar aqui. Positiva. Lembra lá? Então, a raiz só existe, a raiz quadrada para a gente, se o resultado, né, do que está na raiz for positivo. Então, na realidade, o que eu gerei foi uma funçãozinha aqui, ó, uma inequação, né? E tem que ser diferente de 1, porque o denominador não pode ser zero. Então, 1 menos 1 dá zero, não pode ser. Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior de quociente. Aqui é uma raiz, só que a gente transformou ela num quociente. Pego a função, né, chamo uma de g, de h, de f, como vocês quiserem. Calculo o zero da função, então no caso é 2. O x aqui, ele é positivo, então a reta é crescente, ok? Então eu tenho aqui o desenho. Se a reta é crescente, tudo que está à direita é positivo, tudo que está à esquerda é negativo, ó, positivo e negativo lá no nosso quadrinho de sinais. A segunda, 1 menos x. Bom, x é o zero da função, só que ele é aberto, por quê? Porque não pode ser 1, né? Porque daí não tem divisão por 1, perdão, tem divisão por 0, quando eu substituo 1. E a reta é decrescente, porque é menos x. Se é menos x, a reta é decrescente. Aí tudo que está à esquerda é positivo e tudo que está à direita é negativo. Agora você vai estudar os sinais. O que ele quer? Ele quer calcular essa raiz. Essa raiz só é possível se o quociente dela for positivo. E quando isso é positivo? Quando está aqui nesse intervalo, quando os sinais forem iguais. Então, a resposta é x está entre 1 e 2, inclusive o 2. O 1 não entra porque o 1 zeraria o denominador, então não teria divisão, logo não conseguiria fazer essa raiz, tá ok? Espero que tenha ajudado vocês a fazer os exercícios